Vou contar o caso, hein? Para acabar aí a sexta-feira de vocês, vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera, entendeu? Ah, fulano, vou lá entrevistar, não sei o quê, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora. E numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o quê. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal, os seres falaram assim, ó, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples, super simples. Então, aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe? Para poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba, porque aí eu fui na casa desse cara. Comecei a conversar com ele e tal, fazendo entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pelas tantas, falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. Mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Com muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, pô, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, ó, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê. Que ele falava várias vezes, não é mentira, cara. Eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite. Ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar. Agora. Já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito. Cara, eu fico arrepiado até hoje, cara. Isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram para eu parar agora, para não dar mais detalhe para você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, senhor aí depois faleceu, morreu lá, por causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa. É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Então. Porque aí eu não sou, né? Dessa aí eu não sei, né? Mas já me falaram, por exemplo, que assim... o negócio do desenho. Pode ser o contrário, cara. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra te ludibriar, ele desenhou mal e depois desenhou bem, que era o que ele manjava. Entendeu? Então, já falaram isso aí do cara poder ser esquizofrênico e tudo. Mas, por exemplo, ele nessa transportadora era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo. Ele nunca teve problema, entendeu? De nada. Nunca foi identificado nenhum problema. Ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho. E ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio... É um negócio... A única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, ou dupla personalidade. Bipolaridade, essas coisas aí todas. Tem níveis também, né? De tem esquizofrenia, níveis, exatamente. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal. Eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara. Sei lá. Vai saber. Nunca vamos saber, porque ele, infelizmente, morreu. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje, em fita cassete. Na minha casa. Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Vou disponibilizar aí pra gente. Que eu tenho várias gravações, viu? Mas as outras era fácil de ver que tava... As outras eram fáceis. Não, mas mesmo assim é interessante. Eu acho que essa pegada... Porque assim, não sei se aconteceu de você assim, você falar com umas pessoas que dizem que foram abduzidas e não parece que ela tá com o objetivo de te enganar, mas parece que ela realmente acredita naquilo. Exatamente. Eu acho que isso tem uma importância muito bom
para psicologia, assim. Sim. Esses estudos de caso. Ele e tudo podia mais. ter algum distúrbio psicológico, tudo isso aí. Exatamente. Pode Sim. ser alguma coisa desse tipo mesmo. É isso mesmo. E a cara de Jesus, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Sim. Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir e tiraram aquela imagem que a gente sempre teve de Jesus, Teve Jesus, né? É aquela Como que é reconstrução ali também, eu fico até um pouquinho, porque assim, uma pessoa Mas ela é baseada no quê? É por isso que Em eu achei achados, assim... em quê? Um achado foi um negócio meio assim, aquilo não foi acadêmico, foi mais divulgação científica, nem é divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia, porque tem a ciência séria, tem um estudo acadêmico sério, tem Mas o existe um populacho. estudo sobre a fisionomia, como que era Jesus? Não, Isso aí pouco importa pra galera? Pouco importa pra galera. Mas ele era o quê? Ele era parecido com o pessoal que vivia naquela época lá. Exatamente, pronto. O que é esse intermédio aqui? Não é nem céu, nem inferno, nem purgatório, que é o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, tipo um Discovery, um History Channel, claro. que paga rios de dinheiro, o cara vai pro negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um quasar que assim, papapá, e o quasar emite de si por segundo, ele viaja 98% da velocidade da luz, e isso aí vai revolucionar o mundo, o quasar. Tudo. Aí eu, Rodrigo, sou leigo, falo assim, cara, descobri o negócio do quasar, agora o mundo pode acabar. Não é nada disso, o negócio do quasar já existe há muito tempo, não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que eles pegaram? Eles pegaram um crânio, supostamente de um judeu do primeiro século. Não se tem certeza se o crânio é de um judeu do primeiro século. Entendi. Porque você sabe que restos humanos... Engraçado, aí o Pirula explicaria isso melhor do que eu, que é a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido que o osso de animal. Sim. Pirula, se eu estiver falando bobagem, que você me corrige depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia a gente nota que quando a gente encontra... Eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele está mais durinho. O humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali. Eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim. Pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim gratuito. Você está entendendo? Porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética. Você não pode pegar assim, é um cadáver. Não, tem um respeito, é um ser humano. Foi um ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe. Entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim, dá todo um viés assim, laboratorial, o cara de jaleco, olhando no microscópio, tá, a medicina forense e tudo e tal. Você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir. A cartilagem. Eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negroide, porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro porque ele foi encontrado lá na Sibéria e era o pessoal mais branco, mais caucasiano. Eu posso sugerir isso. Mas orelha, cartilagem, nariz, pelo, cabelo, não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo mais. Assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte. Ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora. Porque agora você tem um judeu askenazi, você tem um judeu da Espanha, o sefaradita, tem o judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi misturando, né? E tem o judeu etíope. Você vê em Israel, judeu da minha cor. Está lá no exército, lá, falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro. Você tem judeu com aquele nariz mais afinado, assim. Então, tem que pegar qual que era a característica do judeu da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmurs da época, a gente nota que a população era baixa, em torno de 1,60 m e poucos. Caramba. Eram baixinhos, eram então, pequenos. Jesus era baixinho. Baixinhos. Os judeus tinham uma estatura baixa. Jesus deveria ser uma pessoa troncudinha, porque ele trabalhava com construção. A profissão dele era tecton. Tecton que o pessoal traduz como
marceneiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Olha o mundo grego aí ajudando a gente. Claro. O tecton é construtor. O chefe dos arquitetos, dos construtores é o arquitecton. Que Então legal. eles eram um tecton. Né? A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, se avolumando. E é pedra. Então, ali na região da Galileia, trabalhava com pedra pesada e tudo andava devia ser a pé. forte. Jesus era forte, tanto é que ele aguentou, carregou a cruz. Carregou Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então, ele devia ser forte. O nariz, o perfil do judeu é aquele nariz assim, tipo arqueado, sabe? Bem arqueado assim. Barba volumosa. A pele devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles estavam muito expostos ao sol. Né? Direto. O sol direto. Cabelo mais crespo e farto. Entendi. Cabelo mais crespo e farto. Isto é o que eu posso concluir da aparência. Algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Né, que também coloca um cara meio ali e tal. É que também eles não podiam fugir muito, porque senão ia ficar muito esquisito. Né? Agora, o que Jesus não era definitivamente é aquele ser quase com carinha efeminada, olhinhos azuis, aquela barba assim, com a carinha assim. Aquilo ali é uma construção. Sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né? Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da sim, França. que ele era o padrão, né? É o padrão de beleza. Entendi. Então, Jesus foi o padrão de beleza. Então, caramba, ele era baixo. É, porque não pode colocar ele baixo, né? Porque senão como que ele ia chegar nos lugares, né? Exatamente. Tinha que chegar impondo ali, né? Impondo. E não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então, o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, vou dar algumas evidências para você. Só para a gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Eu não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento... Tinha mais uma que eu esqueci, a última, que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? Pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... Jogava o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamiftar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocavam num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o procedimento. Aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho?
E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu um branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar, na cartilagem. Tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? e tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês, vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor. Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai pôr. Vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Esse aqui, ó. Isso. Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, um prego mesmo. Olha o prego. Olha lá, tá vendo? Que doideira. Sendo o calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora Mas deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O de Israel é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima. O de cima. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse. Se você tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original Ali tá foi ali o prego encontrado. ali, ó. Uhum. E o prego está torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Não é à E toa que o negócio a era foda. posição do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Uhum. Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Caramba, Seria era essa assim, a cara? ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, na era mão aqui no mesmo, meio. no Tá. meio. E aqui, A diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha Sim. um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que ao fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai Quantos dias perdendo o eles ar. ficavam? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, Certo. desidratação. Era mais uma tortura, né? E Jesus morreu com 3 horas. 3 horas. Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido ali. Claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque as aí não tem pernas. como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou entendi. aqui
Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele Confirmar estava a morte morto ou dele. não. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no 4º século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja Notre-Dame de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas assim, até uma ironia de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. O vulcão é tão fascinante. E qual a importância dele na estrutura da Terra, no nascimento, ou no que a Terra é hoje? Tudo tem a ver com vulcão? Tudo tem a ver com vulcão. Porque o que é o vulcão? Tem a Terra, essa crosta terrestre, Isso. tem as placas tectônicas, Isso. que elas estão se movimentando ainda? Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto é uma um rocha derretida. É líquido. Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Liquefeito. Rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Quando uma bate na outra, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá, Então, vamos pegar aqui, no meio do Oceano Atlântico, tá. uma placa está se separando da outra. E o que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um vão. Um vão, Tá. exatamente. O Felipe Raime até teve lá agora, na Islândia, e ele foi em cima da dorsal. Porque a Islândia, cara, é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E você vê algum resultado? Você vê, O que você vê? Você entra, você vê o vão. Ele acha alguma foto pra mostrar? isso? Acha? Coloca O aí. que ele coloca? Mesoatlântica e Islândia, né? É. Porque Tá. ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, é 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são 2 placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo para o lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente chama de subducção. Faz assim e a outra sobe? Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os Andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana. Mas os Andes continuam crescendo ainda ou não? Acho que cresce ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. Você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, isso aqui é rocha pura. A rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar do terremoto no Acre? Sim. Por quê? Se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, Sei. é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio, ó. Nossa. Você mergulha lá. Que É isso aí. doido. Eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesoatlântica passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da abertura dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto. Isso aí. Ela tá se separando. Se você Daqui um ano, colocar 3 centímetros. Se você colocar uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o ano que vem, vai estar arrebentado. Porque ela separou, entendeu? Isso Então, é isso aí. preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal. Isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu? E você consegue calcular ou esses movimentos Você são consegue meio... calcular tudo direitinho, você consegue prever como vai ser a Terra daqui 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele na Califórnia que falam que vai ter o Big One, o que Lá- passa lá? Então vamos lá. Divergente, Tá. essa de subducção. A da Califórnia é um outro tipo. É o de cisalhante, que a gente chama. Você tem uma placa subindo e a outra descendo. Entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana, e até placa da Califórnia, que se eu não me engano o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andreas. É. Que lá é uma falha linda também. É isso aí, ó, só que na Terra praticamente.
Só que ali não tá indo nem pro lado e nenhuma batendo na outra. Tá uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? Porque ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Ela tá parada ou... Não, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem Só que terremoto, ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? A energia vai se acumulando. Dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, você tem um terremoto gigante. Que é aqueles terremotos que a gente viu atingir Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um viaduto em cima do outro, lembra? Falei. Então, essa aí foi porque ficou muito... E tem um filme do The Rock aí que Tem acontece... o filme The Rock, é San Andreas, que chama, exatamente. Ali é o tipo um Big One desses. Quando eles gostam... Não é C, é quando então? É. Vai ter. Não. A gente não sabe pelo seguinte. Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam. Porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa a ficar preocupante. Porque a energia está acumulando e ela vai ser liberada. Caramba. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria foi assim. Na Síria, né, que teve agora. No Marrocos foi assim também. Lembra-se do Marrocos que teve agora há pouco tempo também. Então são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da Índia, bateu na placa... Aquela placa... Ali, a falha de San Andreas, ó. Coisa louca, ó. A falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha. Uma grande cicatriz, né? É, uma grande cicatriz. E essa convergente é essa que choca, e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia, com a placa indiana. Então é isso que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e tudo mais. O vulcão ativo acontece Aonde quando? que entra o vulcão nessa história Porque toda? Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O manto dela, porque você está jogando rocha lá dentro o tempo todo e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. Nicarágua, México tem vulcão, muito vulcão. Estados Unidos também tem vulcão. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali tem vulcões pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, uma para um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão, né? Indonésia, Filipinas, tem dos mais perigosos do mundo, talvez são lá. O vulcão Toba, lá tem um vulcão que chama Toba. É mesmo? O pessoal dá até Toba é de lá, o Krakatoa é de lá. Krakatoa foi Krakatoa foi aquele, né? Que é a gente fala que é o som mais alto já ouvido na Terra, né? É o quadro grito, né? Sabe aquele quadro grito? Sei. Fala que é em relação à erupção do Krakatoa. Por isso que o céu no fundo é vermelho. Onde ele entrou em erupção? Onde é o Krakatoa? Lá na Indonésia, E foi Filipinas. Isso foi escutado na Europa? Foi escutado na Europa, dizem o som. Então fizeram aquele quadro lá do grito, tanto que se você olhar o céu é avermelhado, por conta do som. Então, existem regiões no planeta Terra que tem muito vulcão por conta toda essa complexidade de placa tectônica. Tem vulcões que não aparecem em junções de placa. Por exemplo, o Havaí. O Havaí não tem placa tectônica, está no meião ali, o Havaí. Mas o Havaí é só vulcão. Então. Como que você explica? Então, existem vulcões que a gente chama de hotspot. O manto da Terra, ele não é aquela coisa bonita igual a gente desenha no livro. Ele é cheio de heterogeneidade, todo bagunçado. Tem lugares que você tem uma maior acumulação de magma ali. E isso vira o que a gente chama de hotspot. E esse hotspot, ele termina num vulcão, que é exatamente o que acontece no Havaí. Por que o Havaí tem tanto vulcão assim? Porque ele está em cima de uma placa
e aqui embaixo está o hotspot. A placa foi andando, então eu estava aqui, fez um vulcão. Ela andou um pouquinho, saiu outro vulcão. Andou mais um pouquinho, saiu outro vulcão. Entendeu? Então você tem esses tipos aí. Vulcão de hotspot, que é no meio de placa e tal, ou vulcão que normalmente são nas zonas em Toda placas ilha tectônicas. é feita a e partir de lava de vulcão ou não? É uma boa erupção- parte das ilhas, boa parte das ilhas são feitas assim. uma erupção no meio do mar, tanta quantidade de Foi coisa. acumulando Cara. tudo e aquilo lá foi resfriando aquela rocha e virou um basaltão, que a gente chama, que é a rocha que é depois, né, a rocha vulcânica, e aí formou uma ilha. Então você vê ilhas crescendo ali, Krakatoa mesmo. É. Krakatoa era uma ilha, foi destruída, agora tá formando outra já. De tão ativo que é aquela região, entendeu? E Vesúvio, como foi? Vesúvio é na Na Itália, que é uma região onde tem muito vulcão complicadíssimo, entendeu? O Stromboli é lá, é um famosíssimo. O Etna, O Etna. Etna, que é famoso, o Etna, fica lá, cara, fumegando. É? O Etna é ativo. O Etna é ativo. E lá na Itália tem um chamado Campiflegre, que é um super vulcão. E esse é o que a gente está morrendo de medo dele entrar em erupção agora. Se você quê? pegar ali perto da Itália, Onde é? Que região? na Itália, ali no sul da Itália. Do sul? No sul da Itália. Isso aí. O sul da Itália é muito complicado ali, cara. Aquela região ali, ela é bem. Porque ele tem várias plaquinhas Pompeia é ao tectônicas. sul também, eu fui lá, que era onde teve o Vesúvio. O Etna Isso. onde é? Também é ao sul? O Etna também é ao sul ali. Isso aí. É tudo daquela Tudo na região ali. E esse Isso- por que é um super vulcão? Então, como que a gente classifica um super vulcão, né? Normalmente é por conta do tamanho dele. Que ele é muito maior do que um vulcão tradicional. Entendeu? E esse Campiflegre, o que está acontecendo ali? Está tendo muito terremoto pequeno. E aí é que entra um negócio muito legal. Embora terremotos a gente não consiga prever, eu não consigo prever um terremoto. Não dá. Não dá? Esse é o grande drama da minha área de estudo. Eu tive não. na Cidade do México, quando teve aquele último grande, eu tava lá. Então, mas não conseguem. Não avisaram. Não avisam, porque não conseguem prever. Terremoto é muito complicado porque tem uma dinâmica muito complicada. Mas não tem um... Quando ele começa pequenininho, já dá pra avisar? Ou já é rápido do pequeno... De quando tem o primeiro sinal... Mas pode ser que ele não seja grande, que ele fique só nos Ah, pequenininhos. tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, hoje tem muita gente tentando bolar uma maneira, talvez com inteligência artificial. Para mim, vai ser o grande tchan da inteligência artificial se ela conseguir prever terremoto. Tá. Porém, vulcão a gente consegue prever. Por quê? Porque começa a ter muito terremoto, cara. Porque é o seguinte, a região onde tem o vulcão, aí embaixo tem a tal da pluma, lá que seu amigo perguntou. Que ele falou pra perguntar pra Isso você. aí. Aquela pluma ali magmática que a gente chama, é lava se movimentando. E essa lava se movimentando embaixo da Terra, o resultado são pequenos terremotos. Só que são muitos. Por exemplo, 300 terremotos num dia. O quê? Só que são Não. terremotos pequenininhos, de 3, de Tá. 2, a gente não sente. Mas Só os equipamentos que registram. Então, quando começa a ter um enxame de terremotos, que a gente chama, você pode ter certeza que vai ter uma erupção vulcânica. É certeza. E não tem como evitar jogar alguma coisa lá dentro. Não tem. Colocar não uma tem. rolha. Não tem. O pessoal fala. Põe uma Coloca rolha, uma rolha joga um em cima. foguete. O pessoal fala assim, joga um foguete ali, que aí o foguete vai entrar. Não vai, não tem como. Não tem como, cara. Tem que evacuar a cidade próxima. A gente teve um exemplo agora, em 2021, quando La Palma, ali tem um vulcão, Onde Cumbre fica? Vieja, é o nome do vulcão. Onde é La Palma? La Palma. La Palma são as ilhazinhas que ficam ali no Oceano Atlântico, ali, pertinho da Europa, ali, sabe? Tenerife, La Sei, Palma sei. e tal. Em La Palma tem um grande vulcão chamado Cumbre Vieja. Começou a ter muito terremoto. Eles tiraram todo mundo da ilha, o vulcão entrou em erupção. Ninguém morreu. Nenhum Cara. morto. Nenhum. E esse da Itália, será que vão ter que fazer Esse isso? da Itália, cara, o pessoal tá muito preocupado. Tá sendo muito bem monitorado, porque pode ser que ele entre em erupção, sim. E pode ser que a erupção dele seja muito grande, porque ele é considerado um supervulcão. A câmara magmática, que é essa pluma magmática que tem embaixo, a gente consegue mapear ela. Que é a quantidade de lava que vai De ser lava expelida? que potencialmente pode ser expelida. E a desse vulcão é gigantesca. A do Nossa. Yellowstone é gigantesca. Por isso que caracteriza um supervulcão, entendeu? A quantidade de magma que tem ali que pode... E o que acontece? Ele joga uma parte
pro alto que vai longe e uma parte escorre pelas encostas? Como que é o funcionamento Aí de uma depende. opção? Então aí depende. Porque a gente tem vulcões que são vulcões explosivos, que são esses que explodem. Sei. E aí sai pedaço. Krakatoa foi assim? Krakatoa é desse tipo, o Vesúvio foi desse jeito, entendeu? Por isso que o Vesúvio, muita gente morreu por conta das cinzas, mas muita gente morreu por conta dos incêndios, porque ele jogava verdadeiras bombas de rocha incandescente. Tá. E aquilo ali caía num lugar, pegava fogo em tudo. Esses são os explosivos, tá? E existem os vulcões efusivos, os da Islândia, por exemplo. Que Na são- Islândia, esse não explode, esse fica derramando lava só. Tá. Então tem a foto famosa Esse é aí o menos depois. perigoso. Ele é bem menos perigoso. Tá. Tanto que o pessoal joga bola do lado do vulcão. Ô, louco. Tem foto aí, ó. Procura aí no Como vulcão coloca? da Islândia, o pessoal jogando bola, jogando futebol. Porque a lava, ela vai escorrer, vai fazer um caminho dela E ali, já vai endurecendo? vai virar um rio de lava, vai endurecer rápido, Entendi. e aí ela vai ficar ali escorrendo. Você pode estar do ladinho dela aqui, ó. Não é bom ficar do lado, porque Claro. tem gases e tal, mas tem o pessoal que fica jogando bola, cara. Na Islândia é um turismo. O do Havaí não são explosivos também, são efusivos que a gente chama. Ele fica derramando só. O Cumbre, aí tem vulcões que passam por fases. O Cumbre Vieja, esse de La Palma, ele começou explosivo, depois virou efusivo, depois voltou a ser explosivo. Nossa. Entendeu? E aí vai tendo características diferentes. Então, por exemplo, quando ele começa a jogar muito pedaço de rocha para cima, a gente chama ele de estrombólico. Porque na Itália tem um vulcão chamado Stromboli, que ele ficou famoso por jogar essas bombas aí de rocha incandescente para Sei. cima. O vulcão tem outro problema, ele afeta muito diretamente a aviação. Eu fiz até um vídeo com o Lito, fui lá gravar lá no estúdio dele, que a gente falou disso, entendeu? O vulcão, ele joga aquelas partículas, isso é um negócio sério, isso acontece, cara. Então o pessoal da aviação sempre está mapeando os vulcões. Por exemplo, tem um no México, muito famoso, que é um nome muito difícil de falar, Popocatépetl, Tá. é o nome desse vulcão. Ele afeta muito a aviação naquela região. E por quê? Se o avião passa naquela cinza vulcânica, a cinza vulcânica, em interação com a turbina, com o motor do avião, Sei. ela vira vidro. O quê? E ela trava a turbina, o motor todo do É avião. o Lito tentando fazer o pessoal tirar o medo do pessoal voar e você colocando medo na galera. Mas eu fiz um vídeo lá com ele exatamente com isso. Cara, Entendeu? Por isso que quando... independente da altitude, Não. Aí vai depender da altitude, né? que pega Mas- esse caminho aí do... Isso, a cidade da pluma vulcânica, que a Sei. gente chama. Mas o que acontece? Esses países que têm muito vulcão ativo, eles emitem alerta para aviação, entendeu? Tá. Tanto que, normalmente, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, teve Lembro. um grande na Islândia, É, que esse atrapalhou jogou, tudo. É. atrapalhou todo. Esse da Itália que eu falei para você, o Campi Flegrei, que é um super vulcão, se ele entrar em erupção, o pessoal está prevendo um caos aéreo na Europa. Para tudo. Porque ele pode jogar tanta cinza vulcânica que você vai sair daqui do Brasil, não vai conseguir chegar, por exemplo, em Londres, ou não vai conseguir chegar em Roma, não vai conseguir. Ele vai criar uma parede ali, como se fosse, que os aviões vão poder passar. Nossa. E se ele ficar em erupção muito tempo? É. Aí ferra tudo. O Chile aqui, normalmente dá problema. Normalmente tem voo que é cancelado e tudo por conta de vulcão. Porque o Chile tem muito vulcão que joga essa cinza. Então, vulcão ele traz muito problema para a aviação, cara. Eu muito subi mesmo. um vulcão lá em Pucón, se eu não me engano, que tem um que sai uma fumacinha só. E eles de manhã avaliam para que lado tá, não sei o que, Isso e aí. eles vão pelo outro lado. É isso mesmo. A teoria do Darwin, o pessoal fala teoria da evolução, dá muito problema por conta disso, porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda? Né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Eu acho que o Darwin, se a gente chamasse de teoria da adaptação, seria muito melhor o nome do que de evolução. Porque é justamente isso, né? Como que as espécies vão se adaptando a tudo que vai mudando, cara. E o ser humano é verdade. Os caras. Você está falando que existem pessoas que pensam que. Muitas pessoas. Que a gente literalmente. Que o macaco evoluiu e virou ser humano. É, tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó. Existe macaco ainda.
Entendeu? Nossa, Falam assim, e falam sério, não é? você é. Assim, a verdade. Você. Assim, aí eu posso ser burro também, por isso que eu não quis chamar os outros de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi pra um lado e os macacos foram pro outro, né? É, que na verdade... Há 8 milhões de anos atrás. O ancestral lá era o Aham. mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando Sim. aqui. Mas, por exemplo, você acha que o macaco sobe muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. E aí? Pois é, se der uma merda que precisar subir na árvore, fudeu. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, ficou bípede e tal, pra poder sair correndo, que era a melhor jeito de escapar e de caçar e tudo mais. Mas aí, diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 pés, você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha alguém dentre aquela galera que, por acaso, conseguia ficar melhor naquela postura. Porque o corpo dele. Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. Por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia... E conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava correr. Porque aí a onça ou sei lá o que só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, interessante. Porra, eu ia falar um outro bagulho muito foda, cara. Eu esqueci, viado. Resumo da minha vida. E tem o lance de ir pra um outro planeta também, né? Então, esse lance de. Imagina, se a gente começa, né, a colonizar Marte, igual o pessoal fala. O ser humano, depois de não sei quantas gerações que começar a nascer lá, vai ser diferente também. Isso é, de fato, uma possibilidade. Pois é, mas será que a gente não controlaria as condições lá pra não ter essa alteração? O que tu pensa? Cara, acho que até um certo nível, sim. Mas depois... Aqui na Terra já acontece isso, cara. Que você pega o pessoal, por exemplo, que nasce em locais de alta altitude. Pega assim, vamos pegar Os Sherpas, né? Sherpas, boliviano, por exemplo, né? Ele tem o nariz mais largo. Por que ele tem o nariz mais largo? Porque ali tem pouco ar, precisa ter o nariz mais largo para conseguir inspirar mais ar. Então, ele pode ter começado aqui, mas depois de tantas gerações... ali, né, vivendo ali, nascendo ali, ele se adaptou. Então, em Marte, tudo bem, a gente pode ter... Mas de qualquer maneira... Qualquer pequena variação é suficiente. Por mais que a gente tente imitar, não vai ser igual, cara. E aí vai começar, depois de sei lá quantas gerações, criar um ser humano um pouco diferente, entendeu? Eu acho que assim... Que rabuda ir pra Marte, irmão. Eu não iria não. Fazer o quê em Ceará Marte? tá bom já. Porra. Ceará é bom. Porra, malandro. Assim, você tá em Marte... Pra você, assim, a gente vai ter. Imagino que pra viver em Marte, sem todo aquele aparato, por exemplo, se eu quiser dar uma cagada em Marte e tal, eu tenho que fazer isso dentro. Tu se preocupa muito com isso, né? Porque, na verdade, aqui a gente também meio que caga dentro de um lugar, né? Ninguém caga caga na rua. dentro, Mas se eu precisar cagar na rua, eu consigo. cara. Se eu precisar, eu consigo. Lá em Marte não tem essa de cagar na rua. Ou seja, então pro Igor, ele só vai se sentir em casa num planeta se ele puder cagar na rua, né? Mas vai ter os banheirinhos. Não, então, a vida, Banheiro imagina. químico em Marte. Hã? Banheiro químico em Marte amanhã. Não, a verdade, assim, eu penso que, porra, a vida em um outro planeta, ela vai se dar dentro de um... Sim, dentro de um habitat, dentro de um uma móvel, parada, dentro de não alguma sei o coisa, quê. exatamente. Porque a gente não tem como transformar Não tem como. as outras características desse planeta. E a gente, como você disse, é extremamente frágil. Qualquer merda, a gente vai pro espaço. Não, e assim, a gente acha que, tipo, a gente pode sair vivendo e cagar na rua em qualquer canto? Não é assim não, amizade. O universo não tá nem aí pra gente. O universo quer mais que a gente morra. Então, tipo, onde a gente tá aqui agora, que a gente consegue, tipo, viver e respirar simplesmente o ar que já tava aqui antes da gente, é uma coisa extremamente única e especial. Qualquer canto que tu vai no universo não vai ser assim. Vai ser terrível, vai ser uma merda.
Provavelmente tu vai precisar de um aparato enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o universo que a gente Aí. conhece. Não, mas dá pra... até onde a gente O conhece. Mas, Sagan fala muito bem isso. É o único lugar que a gente pode chamar de lar. É aqui. mas E eu não, estamos fudendo com ele. eu não duvido nada que um dia a gente descubra um lugar... O Sergião talvez possa dizer isso melhor, mas encontrar um lugar que seja tão habitável, ou talvez até mais habitável do que a Terra. Mas a gente tem um mas outro... tem um pessoal que já estuda isso, sabia? Pois é. Chama planetas super habitáveis. Ah, Seriam mais habitáveis que a mas Terra. isso é teoria só. Ninguém viu ainda isso. Não viu. Então, isso Mas daí... é possível. Então, mas só que isso em si, por si só já é um puta problema, eu imagino. Porque quão longe a gente consegue observar hoje? Quantos bilhões, ou milhões, ou milhares Ah, de não, anos mas luz? planeta a gente consegue ver muito perto só, cara. É? Planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente. O que é perto, Sérgio? Não, cara, planeta a gente vê a 1.500 anos-luz. Tá bom, 1.500 anos-luz. Como é que tu vai chegar lá, irmão? Não tem como chegar e esquece. Então foda-se se achar um planeta. Né? Com todo respeito, né? Com todo respeito. É que assim, com todo respeito aos planetas aí super habitáveis, o caralho, os cientistas que estão Mas procurando. vamos supor que a gente encontre um planeta super habitável. Ah. Será que não iam fazer um esforço pra um dia a gente chegar lá? Mesmo sendo muito difícil hoje? E aí poder destruir aquele planeta depois de destruir esse? Exatamente. Olha que legal a humanidade. Porra, hein? destruir 2 planetas, meu irmão, já pode. Mais um é a música do Fantástico. Se tiver o Fantástico ainda. Pô, Mas mas assim, não é. Assim, pelo menos com o que a gente sabe hoje, não é muito difícil chegar num lugar 1.500 anos de luz de distância. É impossível. Não, hoje é impossível. Hoje é impossível. assim, daria pra fazer uma super nave gigante generacional. Não tem tecnologia pra isso não, né? Mas assim, a princípio, talvez alguns séculos na frente, né? Pô, mas fazer se a gente é uma capaz nave- de fazer essa porra, por que a gente não conserta o planeta Terra? Porque eu imagino o tanto de tecnologia que precisa Essa pra ter. é a grande questão que o pessoal fala. Exatamente. Isso aí muita Que gente pessoal fala? Os cientistas? Não. O pessoal Os fala burros. exatamente Tá. isso aí que você falou. Ufa. É. Se a gente, né, tem capacidade... Mas aí, cara, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Ah, Pega lá 1.500 anos atrás. ah, Os caras não viviam de boa lá na Europa? ah. Então por que, cara, que a gente vai... Porque eles gastavam uma grana pra Não. atravessar o oceano. Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver a espécie. Era pra conseguir um Exatamente. tempero. É. Não, cara, mas tudo bem. Eles saíram da Tava Europa tudo bem lá? tempero. Não, Por que a gente não planta, arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse... Ó, eu não tenho nenhum problema com a gente ir pra lá Não, na eu nave sei. generacional e foda-se, tá ligado? Meu ponto é, essa nave aí, ela precisa ser muito foda, autossustentável, gerar energia, não pode precisar de uns combustível assim complexo, eu imagino, ou a gente tem que ser capaz de fabricar lá dentro da nave a porra do combustível. Autossustentável. Máximo. Autossustentável em todos os sentidos, pra caralho. Tá, então a gente consegue fazer essa nave. Demorou, vamos fazer a nave e vamos aplicar a tecnologia da nave no planeta Terra. Mas isso a gente já faz hoje, cara. Eu sei, mas é que... A gente já faz hoje. É que eu vi Tá o aí, ó. Oli, tá ligado? Fiquei preocupado, né? Assim. Mas, cara, mas isso aí que você tá falando é super importante, porque as pessoas não têm essa percepção. Isso aí que você falou, cara, essa sua frase aí é exatamente para que serve a exploração espacial. É exatamente para isso. Vamos fazer uma coisa para ir num lugar inatingível e tal. Vamos para Marte só tirar foto de pedra. Mas para que isso? Vamos pegar a tecnologia e aplicar aqui. A gente já aplica, cara. Tá aqui, ó, do nosso lado. Tá aí o celular, tá aí o GPS, tá tudo que a gente tem hoje, cara. Microcomputadores também. são Exato, assim, né? A internet microprocessadores. saiu por causa da corrida espacial, né? Exato. Tipo Então, assim, a galera queria ir pra Lua, mas precisava de um computador pra fazer umas contas bem besta, mas assim, precisava ainda. E aí os caras, não, vamos inventar um computador que cabe num foguete. é isso. Porque antes um computador era, sei lá, do tamanho de um andar, assim, sabe? Inteiro. Uma coisa absurda, não dá pra levar. E aí, não tipo, ele- foi o Steve Jobs que inventou o computadorzinho. Ah, não, cara, eu lamento dizer. Mas aí a NASA, ela inventou esses computadorzinhos e aí, tipo, a galera começou a perceber, cara, é possível fazer computadores pequenos que pessoas podem ter em casa. E aí começou. Mas isso aí que você falou é super importante, cara. Essa percepção que o pessoal tem que ter, entendeu? Porque é bom. Mas é que eu já conversei contigo antes, né? Sim, Daí eu fico menos sim. burro. Mas antes de falarmos disso, vamos falar de atualidades, né? O lance da pirâmide aí, que eu sei que não tem nada a ver do negócio,
Depois, Lene, vê se acha. Tem uma imagem da descoberta da pirâmide, ou o que pode ser, né? Pode ser nada, na verdade, né? É? Cara, o negócio da pirâmide tem a ver sim com o espaço, porque tudo isso aconteceu no canal de ufologia. Da Piccolo, ela chama a mulher lá, ela levou uma galera lá, tem uns caras que muitos deles são ex-pesquisadores e hoje eles foram para essa vertente aí da pirâmide. A pirâmide tem sempre um mistério e tal, e não sei o quê, né? Antigamente tinha a maldição da pirâmide, a maldição da múmia. Exatamente. Então, pessoal, muita gente interpreta que as pirâmides ali de Gizé, né, que o pessoal chama, seriam fontes de energia para a humanidade, porque elas estão no meio, como que eu vou dizer assim, no centro de massa do planeta. Tem toda Que elas estão alinhadas, não sei Elas estão com alinhadas quê. com o Orion e o número do não sei o quê, a coordenada delas, se você pegar é a mesma velocidade da luz. Então tem várias coisinhas ali que o pessoal tem essa coisa com a pirâmide. Boa parte desses caras, em 2022, eles apresentaram um trabalho muito legal, dicas de passagem. Eles usaram o mesmo sistema que eles usaram agora para descobrir umas câmaras secretas na pirâmide. Tá. E agora o que eles usaram? Então a primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que eles usaram um satélite que está a 600 km de altura. Eles não usaram nada dentro. O pessoal falou, não, eles jogaram um drone dentro da pirâmide. Não tem nada disso, cara. Eles não usaram um drone dentro da pirâmide nem nada. LiDAR, não é aquele sistema Não. também, não. Eles usaram um radar, Ah, é? só que um radar de um satélite, Tá. que está a 670 km de altura. 2 satélites, na verdade. E eles passam sobre o Egito. E quando eles o radar, para quem não sabe, é um negócio ativo, né? Diferente de tirar uma fotografia que é passivo. O radar ele solta um pulso, o pulso bate e volta. E ele tem uma penetração na Terra, entendeu? Então se soltar aqui, ele penetra um tanto na Terra. E o dado que aparece do radar ali, você tem que interpretar o dado. Então o que o pessoal fez? Eu vi a apresentação deles, foram 4 horas de apresentação no... isso aí já é interpretação. Isso ali são eles falando ali no cantinho, né? Ali é o que o canal de ufologia lá, ele transmitiu. Foram 4 horas de apresentação. Na verdade, não foram só esses caras que falaram, foram várias pessoas que falaram. Cara, porque tem o lance do portal temporal das pirâmides. Porque ali nas pirâmides, dependendo do que pode acontecer, ou no passado... Stargate, lembra? Stargate, lembra muito Stargate, isso aí. Então, esse pessoal foi lá. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram os dados do radar. E no dado do radar, eu tenho aqui o link que eu mando pra quem? Pra Fabi? Manda pro Vou mandar pra Fabi, porque aí ela mostra aí. Manda pra mim que... A Fabi tá aí ou já foi? Tá aí. Ah, tá aí ainda. Até pro pessoal ver, cara, que não tem absolutamente nada. Porque o radar veio e fez uma medida. Ué, e aquelas você viu as imagens que ficaram... Não, mas as imagens não são, cara. Essas imagens aí são interpretações. Depois vê se acha- Interpretações que foram dadas, Eu acho que entendeu? nem é essa, Lene. Tem uma imagem famosa Não, que tem... essa aí é a imagem, essa aí é a interpretação que os caras deram. não, mas antes dessa eu vi uma imagem no Twitter ou em vários lugares com as pirâmides em cima e tinha uns canos pra baixo com umas... Não. Esse também eu vi, mas tem outra... Deve ter visto aquele gráfico lá, né? O quê? Deve ter visto o gráfico que plotaram, né? Mas o gráfico foi pouco mostrado, mas nós vamos mostrar ele aqui. Mas isso aí Tem não. as pirâmides com deserto e embaixo tem umas colunas também amarelas. Isso aí, ó, só pro pessoal entender, Qual? tá, Essa galera? daqui? Essa imagem que vocês estão vendo aí, isso aí é a interpretação que os caras deram para os dados. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês os dados. Eu vou mandar aqui pra Fabi aqui, que ela tá pertinho aqui no meu negócio. Aí, Fabi, pega isso aí e manda aí pro Lene abrir pra gente. Então, a interpretação deles é o quê? Que eles encontraram, acho que são 8 colunas. Começaram a falar que elas tinham 2 km de profundidade. Não tem, tá? Elas têm 600. Elas têm 2.000 pés, galera. Então aprenda a ler primeiro, né? Também a galera vai ler o negócio, tá escrito em pés, já joga pra quilômetro. Pra metro, na verdade, né? Então dá quanto? Dá 600 metros. Essas colunas aqui teriam 600 metros de altura e mais ou menos 30 metros de diâmetro, tá? Ou 10 metros de diâmetro, desculpa. E eles descobriram essas 8 colunas. Aí tá vendo aquele espiralzinho em volta ali? Sim. Então, porque eles falam que isso aí seriam as bobinas para gerar energia embaixo da pirâmide. Essa que é a interpretação. Aí vai ter a imagem. A imagem é aquela ali, ó, colorida ali, ó. Daquilo O cara interpretou de cima. Mano... Então, assim, não tem condição. Vai baixando aí, cara, que vai ter a imagem bem grande aí. Tá. Desse radar aí. Isso aí é a imagem que veio do radar. Pode baixando. Vai baixando lá embaixo, eu te mostro qual que é. Vai baixando, pode ir. Aí tem o desenho, que é eles mostrando o esquema da bobina, papapá.
Aí, essa imagem que ficou famosa. Aí, essa é a de baixo. Isso que apareceu. Isso aí é o dado que os caras pegaram. O vermelho... Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber o que é nada, porque... uma outra coisa muito importante, tá? Esses caras não publicaram isso em lugar nenhum, tá, pessoal? Eles só mostraram isso nessa apresentação, neste canal de ufologia. Não tem artigo, não tem nada. Outra coisa, a galera do Egito tá... Cara, eles estão pistola num nível assim que você não imagina. Não imagina. Porque começaram a falar um monte de coisa, começaram a falar que eles estavam tendo acesso ao interior da pirâmide, e o cara lá do Egito falou, cara, ninguém tem acesso ao interior dessa pirâmide, entendeu? Então, os caras... Mas o lance é esse aí. Essa é a imagem do radar, do satélite. A partir dessa imagem, os caras interpretaram aquele desenho das colunas com a eu bobina. achei que tinha É foda, né, cara? um negócio super... Mas você falou que ninguém tem acesso, mas o Mr. Beast tem, né? O Mr. Beast tem... Cara, Sim. ele alugou lá as Alugou, pirâmides. né? Mas era... Tipo, agora é Airbnb as pirâmides? Mas você viu que é só de madrugada que ele gravou, né? Da pirâmide. Mas eu acho que essa aqui não, porque essa aqui é Kefren. Eu acho que ele entra na outra lá. Ele entra numa, ele acho que ele Inquilinos ou na Kelp, não uma lembro. dessa aí. Mas por Acho que é de Kelps. Não sei. Eu acho que é de Kelps que ele entra, que a de Kelps ela tem uma... Agora de Kefren, essa aqui é de Kefren, né? Sim. O pessoal entender, é uma das pirâmides, não são todas também. Então, cara, o negócio é o seguinte, o dado é esse aí, e desse dado que você, eu, ninguém vai ver nada nisso aí, você não vê nada, não tem o que você me falar que você tá vendo uma bobina aí. Nenhum pilar, nem nada, né? Então, isso aqui é uma imagem de sensoriamento remoto, cara. Imagem de sensoriamento remoto, você tem que saber interpretar ela. Então não é qualquer coisa que você sai, faz um desenho aí e posta. Mas isso, ele pega o quê? Ele pega Cara, temperatura, pega buraco? o que ele pega é o seguinte, ele pode pegar buraco, porque a outra vez que eles passaram o radar, eles conseguiram descobrir as câmeras. Então a câmera é um buraco. O cara, na apresentação, que eu assisti a apresentação toda, ele fala que essas colunas estão ocas, por isso que eles conseguiram ver através do radar. Então o radar é bom aonde tem um vazio, o radar pega, entendeu? Então as colunas estariam ocas. Mas isso nenhum lugar mostrou também não, tá? É só você ver a apresentação do cara lá falando. Então assim, cara, provavelmente, cara, não deve ter nada embaixo da pirâmide, tá? Provavelmente não deve ter nada. O pessoal lá no Egito nem um buraco, tá pistola. um reservatório de alguma coisa? Água não pode ser? Água não pode ser, porque a água teria uma assinatura muito específica no radar, entendeu? Eventualmente a própria massa da pirâmide, de alguma forma... Às vezes pode ter formado o terreno ali, tudo, entendeu? Falando um pouquinho sobre o tipo de tecnologia, né, que é o radar SAR, que é o radar de abertura sintética, ele funciona muito bem para 2, 3 metros embaixo do solo. A gente não consegue vir embaixo do solo com satélite, mas assim, seria o sonho de toda mineradora do mundo se eu conseguisse simplesmente mapear, ou das petroleiras. Claro. Isso não acontece. Então assim, o radar, ele consegue ver, se muito, 2, 3 metros embaixo do chão. Só que quando você começa a jogar uma onda muito longa, então uma onda de baixíssima frequência, ela consegue ir mais longe, ela vai um pouquinho mais longe. Só que a resolução é muito baixa. Então quando você olha para essa figura, não tem resolução, você não sabe o que está acontecendo aí. Provavelmente eles jogaram uma onda bem baixa aqui, chegou esse resultado, que eles nem publicaram, até onde eu sei. Não publicaram. Eles só falaram nesse canal aí de ufologia. Então, para a luz da ciência, não tem muita relevância isso que a gente está vendo aí, na verdade, porque provavelmente não tem uma resolução suficiente para tirar a informação certa disso, né? Exatamente. Não tem absolutamente nada, na verdade, né, cara? Aí, um dos pesquisadores lá, famoso do Egito, ele até falou assim, cara, a gente precisa que você publique para a gente ter acesso aos dados, porque hoje para publicar você tem que mandar os dados, e aí esses dados são é o famoso revisado por pares, entendeu? Sim. Então não vai ser só uma pessoa que vai interpretar, vai ser um conjunto de pesquisadores que vão interpretar e vão chegar na conclusão. E uma outra coisa que ele falou, esse cara mais sério aí, esse egiptólogo, né, que a gente chama, egiptólogo acho que chama, né, o cara que estuda lá, especialista do Egito, ele falou o seguinte, a pirâmide tá lá, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente pode escavar e tentar ver se existem essas coisas, entendeu? Então, estão pensando em algum plano, mas aí o pessoal é um setor lá específico do Egito que cuida das pirâmides, que eu não sei qual que é, tipo como se fosse um ministério e tal. Os caras falam, cara, ninguém vai mexer nisso aí não, porque não tem nada ali embaixo da pirâmide não. Aí o pessoal da conspiração já fala, lá, ó, não querem deixar mexer, entendeu? Então assim, mas esse dado é exatamente o que o Lucas explicou, cara. Quanto mais longa a onda,
menos resolução você tem. Então, como que você sai fazendo uma interpretação e coloca a bobina e coloca aquelas espirais em volta, cara? Um negócio nada a ver, entendeu? Então, Mas qual seria a tecnologia melhor sem precisar escavar para ver se tem alguma coisa lá? Esse LiDAR ou LiDAR? Não, o LiDAR ele não superfície. o LiDAR ele consegue pegar a superfície com muito detalhamento. É. Então ele consegue mapear o relevo perfeitamente. Mas você quer Mas não ir consegue ir profundo. profundo só SAR, que é essa tecnologia de abertura de radar sintético. agora, tem um radar terrestre chamado GPR. GPR é muito usado para achar buracos, por exemplo. Eu falo pro pessoal que eu fui um dos primeiros a usar o GPR no Brasil. A gente fez um projeto, a gente tinha uma empresa júnior lá no IAG, na USP. Sei. Sabe qual foi o nosso projeto? O quê? Achar os túneis dos presos no Carandiru. O Carandiru Cara. existia ainda na época. A gente foi lá de madrugada e fez um mapeamento. O GPR, que é um Ground Penetrating Radar. Qual que é a diferença? O satélite que está lá em cima, que o Lucas está falando, a onda tem que viajar tudo e depois Bate voltar. e volta. Esse radar, não, a gente anda com ele no chão aqui. Ele chama GPR. Tem alguns rovers que tem, né? Tem. Estão levando GPR hoje para Fica Marte e tal. na parte de baixo do carro. Tem que ficar próximo, tem que ficar próximo do solo. Ele tem que ficar colado no solo e aí você vai. Só que ele também não tem uma penetração muito grande. Ele é bom para 30, 40 metros, Tá. coisa assim. Não, dá pra usar ultrassom também. Quando você está em contato com a superfície, vai que é uma beleza. O problema é vencer a atmosfera. Então, para a atmosfera, o que funciona bem é radar. Radar é ótimo, porque, por exemplo, o dia está nublado, você consegue detectar o que está acontecendo no solo usando o radar. E o Brasil tem 2 satélites de radar. Então, a gente comprou isso não há muito tempo e a gente está usando para monitorar a Amazônia, por exemplo. Então, e falando em Amazônia, sempre vem essa história de que existiam pirâmides lá ou tem rastros de civilização ou de cidades. É real isso ou não? Isso é real e essas foram descobertas com Por o radar. LiDAR. Então, Não, por isso que eu e eles perguntei. depois passaram o SAR E depois também. passaram o SAR também. O que acharam? Vias, estradas, alguma coisa que meio... Isso aí é um negócio famoso, cara. A Amazônia inteira, não só a brasileira, mas toda a Amazônia, principalmente na Bolívia, né? Inteira já descobriram restos de cidades, pirâmides, entendeu? Porque lá no México aconteceu muito isso. Os caras estavam no meio da floresta, de repente tinha uma parada coberta com vegetação. Os caras, uma pirâmide. Porque não era assim no Isso aí. passado, talvez. Na Amazônia descobriram várias. Tem um pessoal que estuda isso aí, a América pré-descoberta, né? Sei. Que a gente fala, antes de 1500. E o pessoal que estuda isso fala que chegaram a viver muita gente ali naquela região da Amazônia. Tinham cidades organizadas e tudo. Aí você pega lugares Por que famosos, não, né? não transforma num sítio para visitação, alguma coisa? Porque é lá no meio da Amazônia, né? Aí Difícil, teria que né? devastar tudo, porque ela tá coberta com não sei quantos metros Pô, de imagina, vegetação que foi caindo. Você já foi no meio da floresta amazônica? Eu já fui. Cara, é absurdo de como é denso aquele negócio pra você andar lá dentro. E é úmido, né, cara? Um negócio de até pra respirar é difícil. tanto Mas você sabe que calor. México, Egito, os caras descobrem pirâmide até hoje, né? Porque muitas das pirâmides estão soterradas. E lá, aí... lá no México ainda tem coisa pra... É, México não- e América Central, né? Cara, não posso te Belize garantir que ainda e tem tal. coisa, mas assim, 20 anos atrás pra cá descobriram coisa ainda, entendeu? E no Egito também descobrem... Acabaram de achar um túmulo de um rei, né? No ano Ah, é? passado. É uma coisa super recente. Porque O primeiro tava debaixo de túmulo alguma outra construção? tava super escondido, né? E aí o último que tinham achado, real, tinha sido o Tutankhamon. E agora acharam um super recente aí. E o pessoal usa essas técnicas todas, né? De acesso ao subsolo que a gente Porque tem. uma cidade vai sendo construída em cima de outra, né? Dominada, destrói, aí constrói por cima e A vai... própria a areia se move, né? Então você tem as dunas se movendo, e aí vai soterrando as coisas e desaparece mesmo, né? Então, falar aqui. Porque falaram, é isso que o pessoal tá revoltado. Porque falaram na apresentação que além do radar, os caras usaram scanners. E esses caras do Egito falaram, não usaram nada, cara. Entendeu? Não usaram absolutamente nada. Então, essa que é a história aí da pirâmide. Esqueçam isso aí da pirâmide. Tem nada, deixa a pirâmide lá quietinha, mano. Mas na Amazônia não encontraram pirâmides ainda. Ou encontraram Na Amazônia boliviana. E Na por que- Bolívia. E eu já vi explicação sobre isso. Por que em vários locais no mundo o formato de pirâmide? Porque é o mais fácil de construir? É a primeira ideia que viria de uma base grande e vai afinando? Porque é curioso, né? É curioso. Que é o formato de pirâmide em povos que não se conectavam, né? São pirâmides um pouco diferentes, né? Mas não deixa de ser pirâmide, né? Tem o formato. Vai ver que os caras tentaram construir alguma coisa alta, E como ele caía. Aí falaram, vamos aumentar a base e vamos diminuindo aos poucos e ver até onde a gente chega, né? É isso que Você já viu as primeiras pirâmides mais antigas egípcias? Não, como que era? Tudo torta, desmontada. para. É sério, cara. Pra chegar nas 3 conhecidas de hoje, Os os caras caras erraram, montaram passaram, erraram centenas muito. e centenas erradas. Torta como assim? Ela não é perfeitinha? Não é assim? perfeitinha. Desmoronou com o tempo. Cara, olha que legal. Então eles foram aperfeiçoando a técnica ao longo
dos séculos, né? Porque a gente tá Isso. falando de várias dinastias aí. Tem um meme, uma cartoon, alguma coisa que eu vi, que eram uns caras tendo um puta trabalho pra construir uma pirâmide, e o cara orgulhoso, um dia o pessoal vai lembrar disso aí. Aí os caras, assim, alienígenas. É isso aí. Vou dar valor pra É gente, isso. olha o que a gente conseguiu. Aí no futuro os caras, foi alienígena que fez, né? Não, essas mesas da Amazônia, o pessoal, como é que é? Ratanabá, né? A E pessoa tem- Ratanabá que fala que Ratanabá é o ouro que tá lá escondido e tal, né? Que aí não só ouro, mas tecnologia, tudo bem, que aí foram os alienígenas que deixaram. Mas não, mas a Amazônia tem muito. Os Tem caras estão te cidade. perguntando se você tá de batom. Eu? Porque a boca tá Você vermelha? de batom? Não, tô não, Tô não. Você viu essa? Essa daí, Lenny? Tá fazendo... É uma pirâmide toda esquisitona, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Eles vão fazer. Eu acho que a ideia deles era fazer tipo um prédio. Aí devia cair esse negócio. Aí eles falaram, vamos aumentar a base, vamos diminuindo. Até porque esses degraus, eles eram preenchidos, né? Tinha uma superfície lisa. Começava assim pra facilitar a construção e depois... E ela era preenchida. pintada no topo, né? No topo normalmente. Mas aí eu não sei se falar todas, né? Eu sei as mais famosas que o topo Não era passava. da cor essa cor Não, mais não. amarelada, é mesmo? Nem as estátuas gregas são da cor que a gente conhece. né? para! Eram todas pintadas. Será que tem? Vê se tem essas representações. Eu vi uma vez uma representação de como seria Roma. Também muito colorida, né? Pichada, tinha umas paradas, né? Não é o que a gente vê hoje, né? Essa ideia de... A estátua grega eu acho super esquisito quando você vê a versão pintada dela. Você fala, é isso aí, né? Parece A branca é bem mais bonita. Parece miniatura, que os caras pegam a pecinha e vão pintando a mão, assim, né? Então, mais uma vez, Sérgio Sacani joga água. Joga água fria na galera aí. Na galera. Já Não, tão me não xingando. foi dessa vez. Estão me xingando desde ontem já, porque eu fiz vídeo falando da pirâmide, falei que tem nada. Eu me animo cara, muito fácil com essas coisas, cara. eu gostaria, cara, que tudo que fosse alienígena, nossa, eu acharia sensacional, mas não é, cara, infelizmente não é. Seu amigo lá do Centro-Oeste tá falando alguma coisa disso já? Não, acho que não. Tiago do Patusca, ter uma outra espécie é mais provável do que sermos nós mesmos pelo simples fato de não ter como voltar ao passado. É isso aí, é isso mesmo. Vitor Huygens, boa noite. Como você tinha entrado na UFO? Ah, boa. Então é o seguinte, eu era um adolescente muito do curioso e morava lá no interior de Minas. Lembra do Jocelino Barbacena? Quando eu era, como que ele falava? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, ele não falava assim na escolinha do professor Raimundo? Então, quando eu era pequeno lá em Uberlândia, tá? Eu comecei a me interessar por isso. Na verdade, a ufologia, tá? Em muitos casos, ela é a entrada... ela é a entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Mas a ufologia, ela é a entrada. Você começa a olhar para o céu, você começa a questionar, pô, será que tem mais alguém aí? Não sei o quê, não sei o quê. Então eu comecei a mexer com ufologia e criei em Uberlândia um grupo de estudos. Olha como que chamava meu grupo. Agora que a galera vai ficar maluca. Criei um grupo nos idos de 1992 em Uberlândia, Minas Gerais, chamado... Estão sentados? Todo mundo sentado agora. Se preparem. Sentados ou não? Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. Era o famoso GEAL. Molecada, é isso mesmo. Isso nos idos de 1992, ninguém aqui estava vivo. Vocês não eram nem projeto de gente, tá? Vocês não eram nem projeto de gente. Criei um grupo no Insta, não. Criei um grupo chamado GEAL, Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. Tinha o meu grande amigo Alexandre, entendeu? E a gente estudava junto, a gente lia as coisas, a gente começou a fazer vigília, tá? A gente acampou e tal. E por conta disso, a gente começou a produzir algo dentro da ufologia, tá? E nessa época, o GEVAERD, tá? GAU, Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos, GAU, tá? O GEVAERD ficou sabendo do que a gente fazia e tal, o saudoso GEVAERD, que Deus o tenha, tá? Morreu, infelizmente. E aí ele veio conversar comigo, né? Ele falou, pô, cara, sensato, você trabalha aí, você não quer fazer alguma coisa para a revista UFO?
E assim eu comecei, tá? Então, vamos lá. Estão sentados de novo? Estão sentados de novo? Que agora eu vou falar o que eu fazia na revista UFO. Nunca falei, hein? Prepara o corte aí, Brunão. Serjão revela sua função na revista UFO. Na revista UFO, cara, eu trabalhei por alguns anos lá e eu era especialista em Men in Black Syndrome. Sabe o que quer dizer isso? A síndrome dos homens de preto. Vocês sabem o que são síndrome dos homens de preto, galera? Síndrome dos homens de preto é o seguinte: existiam inúmeros relatos de pessoas abduzidas ou que viam OVNIs no céu, ou que viam, né, determinada nave espacial. E depois que essas pessoas observavam esses objetos, elas eram recebidas em casa de forma misteriosa por homens sempre vestindo o mesmo tipo de roupa, um chapéu, um paletó preto e gravata. Isso aí começou a virar uma síndrome entre nem só os abduzidos, tá? Mas as testemunhas ufológicas. E virou um tema conhecido como síndrome entorpecente, é sacanagem. Virou um negócio chamado Síndrome dos Homens de Preto, Men in Black Syndrome. É uma síndrome que acabava batendo sobre testemunhas de OVNIs e testemunhas de casos de abdução. Tá bom? Então era isso que eu fazia na revista UFO. Eu fui um especialista lá. Por que eu fui um especialista lá? Porque nessa época, na década de 90, começou a aparecer muitos e muitos casos de visitas estranhas nas casas de pessoas que eram testemunhas de objetos voadores. Tá bom? Então, é isso aí. A síndrome dos homens de preto. Men in Black Syndrome. Eu era especialista disso na revista UFO. Tá respondido? Rabu já mandou 5,99. Os indianos falam em registros muito antigos sobre aliens, deuses, naves. Então, aí, lembrando e voltando para o que eu falei no começo. Eu, neste caso aqui, eu não vou entrar em análise de coisas muito antigas, tá? Porque aí nós vamos voltar para a pré-história, onde o pessoal desenhava as coisas e tudo mais. Eu expliquei, eu fiz esse disclaimer aqui no começo, tá? Você acha que é pura imaginação? Não, não acho que é pura imaginação. O que eu acho que é? Posso falar? Eu acho que é uma interpretação que eles tinham da natureza. Só isso que eu acho, tá? Pedro Melo, conseguiu, Pedro? Será que o Pedro conseguiu virar membro? Ele falou que não estava conseguindo virar apoiador. O que eu faço? Cara, entra aí, ó. Tem um botãozinho aí do lado chamado Join ou Seja Membro. Você deve estar vendo o YouTube em inglês, deve estar um botãozinho escrito Join aí, tá? Deixa eu ler aqui as outras. Eu já vi uma sonda ufológica em Peruíbe. Peruíbe, por incrível que possa parecer, é uma das cidades mais visitadas, tá? Ricardo Abel mandou 10,90. Os membros não param de entrar, adoro. Sidney Marcelo mandou aqui. Tá entrando muito membro, cara. Tá entrando. O Quente come. Quente come. O Quente é foda. Ele deu um membro de presente ainda, ó, uma assinatura de presente. O Kaique Abreu, sacane, sem zoação. Me explica os detalhes do elemento 115. Cara, o elemento 115 foi um dos elementos aí, uma das coisas que foi falada pelo grande Bob Lazar, tá? Pelo grande Bob Lazar. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar.